Boa noite. Nós estamos começando hoje mais uma aula sobre recuperação judicial. Meu nome é Carlos Daniel Coradi, eu sou diretor-presidente da consultoria EFC, Consultores Financeiros. Hoje começo dizendo que recuperação judicial é o último recurso que um empresário pode recorrer quando ele está numa situação difícil. O quadro econômico do Brasil está extremamente ruim, muito crítico. E existe um depoimento isento que é feito pelo relatório Focus. O relatório Focus pode ser obtido por todos os internautas quando digitam BCB, que é a sigla do Banco Central do Brasil, relatório Focus. Esse relatório Focus sai todas as segundas-feiras, às 9 horas da manhã. Aí nós chegamos no ponto dessa aula, em recuperação judicial. Muito bem. O que é recuperação judicial? É um processo jurídico. É um processo que, para ser conduzido, precisa de um advogado competente. Processo esse no qual a empresa não consegue mais pagar os credores, está sufocada por impostos, mandou gente embora, esse pessoal entrou na Justiça do Trabalho, os credores estão apertando, querem receber, e a empresa não quer falir, ela quer continuar. Muito bem, isso é recuperação judicial. É preciso pedir a um juiz, que juiz? O juiz mais próximo da sede principal da empresa. Muito bem, vai ao juiz e faz um pedido de recuperação judicial. Esse pedido tem todo um ritual, tem todo um rito, tem toda uma fase processual para ser pedido. É preciso um advogado, é preciso estudar a lei, e, aliás, a lei é a lei número 11.101, de 9 de fevereiro de 2005. Eu imprimi a lei aqui, a lei está aqui, vocês podem ver o calhamaço aqui. O calhamaço tem umas 70 páginas, certo? E precisa imprimir a lei, mesmo não sendo advogado, sendo empresário, dar uma estudada na lei, certo? Antes de se movimentar. Muito bem. E aí, como é que se faz? Quais são os atores principais de uma recuperação judicial? Quem está envolvido? Em primeiro lugar, os acionistas controladores. Então, a empresa pode ter minoritários, mas é o majoritário que, numa assembleia interna, vai aprovar o pedido, dentro da empresa, com os minoritários, o pedido para que se entre em uma recuperação judicial. Muito bem. Então, os controladores da empresa que vão comandar esse processo. Então, eles são a parte central desse pedido. O que mais? O juiz. O juiz, como eu falei, da circunscrição onde a empresa está situada. Se a empresa é uma empresa de Diadema, aqui de São Paulo, do ABC, tem que pedir para o juiz de Diadema. Se tiver mais de uma vara, vai ver quem é o juiz que vai atender. Esse juiz é fundamental. Então, primeiro agente, primeiro ator, os acionistas controladores. Segundo ator, o juiz, que vai dar ou não vai dar a recuperação judicial. Porque ele pode negar a recuperação judicial e, nesse caso, ele dá, sabe o quê? A falência da empresa. O terceiro ator, então, o primeiro ator são os controladores, o segundo ator é o juiz, o terceiro ator, que vem antes do juiz, é o advogado e os controladores. Quem faz pedidos ao juiz é um advogado. E esse advogado tem que representar a empresa, representar os acionistas. Essa representação se faz por um documento formal, onde os acionistas concordam
na maneira de negociar com esse advogado, porque ele vai ser remunerado, ele não vai trabalhar de graça. Muito bem, esse advogado tem que ser escolhido a dedo. O advogado precede a ida ao juiz. Tem um quarto ator, que se chama administrador judicial. É a pessoa que vai gerenciar o pedido de falência. Em geral, é um advogado, mas pode não ser um advogado. Eu, por exemplo, poderia ser um administrador judicial. A lei não impede que o engenheiro seja administrador judicial. Provavelmente o juiz prefere advogado, porque precisa conhecer as leis, certo? O administrador judicial é que vai fazer a interface entre os sócios controladores da empresa, os diretores da empresa e o juiz. As coisas vão passar por ele, e ele que vai levar formalmente qualquer pleito, qualquer informação ao juiz. E isso é feito rigorosamente formal, feito por memorandos do advogado, o advogado da empresa, certo? Para o administrador judicial e do administrador judicial para o juiz. Forma uma cadeia. A cadeia é os sócios controladores, o seu advogado, o administrador judicial que fala com o advogado e o juiz que recebe as coisas do administrador judicial. Por isso, o administrador judicial é uma pessoa escolhida pelo juiz, de confiança dele, na qual ele deposita o seu senso de justiça para que esse link entre a empresa, os controladores, o seu advogado e a justiça se faça através exatamente do administrador judicial, certo? Ah, tem um quinto ator, os credores. Esses credores, quando o juiz concorda com o pedido de recuperação judicial, os créditos ficam paralisados, se eu não me engano, por 6 meses. Precisa ver a lei certinha, eu não tenho tudo de cor, né? Muito bem. Então, os credores ficam bloqueados, não podem mais amolar a empresa. E aí tem um item importante, mais um ator, seria o sexto ator. É o plano de recuperação judicial. É preciso fazer um projeto. Então, vamos dizer, a empresa deve 10 milhões e vai ter um faturamento de 5 milhões, dos quais sobra 500 mil. 10 milhões dividido por 500 mil, certo? Dá 20 vezes. Se essa sobra for anual, são 20 anos. Se for mensal, são 20 meses. Então, esse é, vamos dizer, o arcabouço do plano de recuperação judicial. E há um prazo depois que se entra com o juiz diz, apresente o plano, certo? Esse plano é bem feito, tem que ser feito por um economista, com muito cuidado, e tem que ser feito nos balanços da empresa. Muito bem. E aí, além do plano de recuperação, é preciso haver uma avaliação dos ativos, que são os bens, o terreno da empresa, a construção da empresa, as máquinas da empresa, o que tem de dinheiro em caixa, o que tem de produto em estoque, o que tem de matéria-prima em estoque, e o passivo da empresa, quanto a empresa deve de fisco, quanto a empresa de fisco estadual e municipal, estadual e federal. É preciso ver o quanto deve da carga trabalhista, o pessoal que foi mandado embora, certo? Enfim, é preciso relacionar todos os créditos de tal modo que esses créditos e débitos sejam avaliados por um contador ou um perito de economia, além do plano de recuperação. Quer dizer, tem o plano e tem a avaliação dos ativos e passivos. E aí tem uma Assembleia dos Credores. A Assembleia dos Credores é que vai aprovar o plano que vai ser apresentado ao juiz. Pode ter credor que conteste o plano. Diz, não, um minutinho. Vocês colocaram no plano que eu tenho um crédito só de 1 milhão. Em verdade, meu crédito é de 1,5 milhão, porque tem mais 500 mil de juros. Então, há um ajuste entre o plano e os credores.
Aqui eu preciso falar que os credores trabalhistas têm preferência. Só que, curiosamente, se eu, por exemplo, sou empregado numa empresa que pediu recuperação judicial, sou empregado CLT, né? Um advogado trabalhista meu entra na cidade onde a empresa existe e faz uma ação no Ministério do Trabalho. Não é no juiz da recuperação. Aí, essa ação minha, trabalhista, vai ser julgada pelo juiz do trabalho. Digamos que eu ganhe a causa e o juiz do trabalho arbitre que a empresa me deve 20 mil reais. Muito bem. Isso gera um documento, esse documento vai do juiz do trabalho para o juiz da recuperação judicial e forma um apêndice na papelada da recuperação judicial, que é muito grande. Muito bem. Agora eu vou falar dos erros. Os erros que levam ao fracasso da recuperação judicial. Primeiro lugar, trabalhar com gente que não seja séria. Advogado malandro, sim, tem engenheiro malandro, tem médico malandro, tem malandro político malandro. A gente espera que em todas as categorias a maioria das pessoas sejam sérias, honestas, trabalhadoras, decentes. Então, se uma empresa escolhe parceiros que não são confiáveis, não trabalha com gente séria, gente que quer tirar proveito próprio da recuperação, e tem muita gente que vai nesse caminho, em detrimento da empresa e dos sócios dirigentes, aí vai dar problema. Então, é um erro que leva ao fracasso, não trabalhar com gente séria. Segundo, essa é muito importante, montar um plano para inglês ver. É um plano falso, um plano para inglês ver, simplesmente impossível de ser realizado. Furou. Eu estou trabalhando num plano que é falso, e eu teria percebido se trabalhasse desde o começo, que eu mexo com fluxo de caixa, eu viria que o plano era fajuto, era falso. Não pode ser um plano falso, porque vai falhar lá na frente e a empresa vai para a falência. Terceiro erro, não informar em tempo hábil o administrador judicial e o juiz. As informações são sempre através dos autos formais. Uma informação fundamental é a contabilidade mensal. É preciso listar os ativos todo mês, os passivos, a demonstração de resultado e a geração de caixa, mês a mês. Contabilidade perfeita, correta, limpa, sem rasura. Enviar todo mês para o administrador judicial e esse oficializa o juiz. Então, não informar em tempo hábil o administrador judicial e o juiz gera falência. E, certamente, erros, os dirigentes não estarem bem assessorados e estarem desinformados. Foi o caso que eu presenciei e estou acompanhando. Muito bem. Em caso que essas recomendações não forem seguidas, o que pode acontecer? O juiz simplesmente, bate o martelo e decreta a falência. E aí, teoricamente, é o fim da empresa. É possível corrigir e sair da falência? Sim, mas é muito difícil fazer isso. É muito difícil. Muito bem. Um último ponto importante é o seguinte. Pergunta, eu sou uma pequena empresa, eu sou uma empresa, microempresa, ou empresa de pequeno porte. A lei tem alguma facilidade? Sim, positivo. Procurem a Lei Complementar número 147, de 2014, que fala de microempresas e empresas de pequeno porte. Tem uma série de facilidades, prazos são maiores, as exigências são menores. Essa lei, ela não é uma lei muito grande, essa lei complementar, ela tem umas 10 páginas. Então, dá para ler direitinho, dá para ver quais são essas facilidades
que a legislação especial para pequenas, em verdade, para microempresas e empresas de pequeno porte. Quem são microempresas e empresas de pequeno porte? A legislação define até quanto o faturamento de uma empresa pode fazer com que ela seja considerada microempresa, ou até quanto que o faturamento de uma empresa deve ser para que ela seja considerada de pequeno porte. Então, uma sociedade limitada pequena pode sim pedir recuperação judicial. É só falar com o seu advogado e dizer, olha, escutei a aula do Carlos Corradi e ele pediu para o senhor, doutor, ver a lei complementar número 147 de 2014, que dá facilidades para empresas pequenas. Queria me despedir de vocês. Qualquer coisa, procure o meu site, www.carloscorradi.com.br. Boa noite a todos.